Mateus capítulo 9, eu vou ler Mateus capítulo 9, os versículos 35 e 36. Mateus 9, 35 e 36. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino, pregando as boas notícias do reino de Deus, pregando o evangelho do reino de Deus e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Agora vamos para o Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 7. E evidentemente você me compreende, absolutamente nenhuma crítica a Jesus. Mas aqui em Mateus capítulo 9 nós lemos que Jesus teve compaixão das multidões. Agora em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, nós vamos ouvir uma outra história de Jesus, que diz que Jesus foi uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela, a viúva. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essa notícia sobre Jesus espalhou-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te que nos dês o teu coração, que comuniques ao nosso coração os teus sentimentos, as tuas emoções. Pedimos o teu coração, além da tua palavra, dá-nos o teu coração, dá-nos o teu coração. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. A nossa palavra é mais compaixão, a nossa expressão dessa noite é mais compaixão, compaixão, compaixão. Simpatia, compaixão e misericórdia são palavras próximas, são palavras meio que irmãs, primas talvez. Simpatia é a palavra grega, compaixão é a palavra latina. Simpático, de patos no grego, sentimentos, afetos. O simpático é aquele que sente com, sente ao lado de. Mas o simpático na nossa cultura tem uma conotação positiva, até uma conotação de alegria, uma conotação de prazer, quando a gente fala, essa pessoa é simpática, essa mulher é simpática, esse camarada é simpático, esse sujeito é antipático. Nós falamos simpatia, é assim a qualidade ou a capacidade de uma pessoa que nos faz sentir bem ao lado dela. Uma pessoa acolhedora, uma pessoa bem-humorada, uma pessoa para cima, a gente fala assim que é uma pessoa simpática. Já a misericórdia vem de outra expressão, vem do cordial, do coração, cordial aquilo que é do coração. E a misericórdia é a miséria do coração. É quando eu percebo a minha condição de miserabilidade e eu percebo a sua miséria. Não é a sua pobreza financeira, a sua dificuldade econômica, é a miséria, a miserabilidade da condição humana. A nossa realidade de viver num mundo marcado pelo sofrimento.
e a nossa impossibilidade de escapar do sofrimento, as nossas limitações humanas, o nosso padecimento na vida. Não é possível a gente atravessar a vida sem sofrer, não é possível a gente amar sem sofrer. Inclusive, é muito interessante que Santo Agostinho dizia que se Deus não fosse capaz de sofrer, Ele não seria capaz de amar. Aliás, foi Bonhoeffer que disse, se Deus não fosse capaz de sofrer, não seria capaz de amar, porque amar exige necessariamente sofrimento, amar é sofrer. Por quê? Porque o amor é cheio disso que nós estamos chamando de compaixão. E compaixão não é apenas sentir com alguém, não é apenas ser solidário ao sentimento de alguém, porque a simpatia, o sentir com alguém, sentir ao lado de, pode ter uma categoria assim negativa. Você pode sentir ódio junto com alguém. Você pode ter um amigo, por exemplo, que está com raiva de outra pessoa, e você é simpático ao seu amigo que tem raiva, e você tem raiva junto com ele de uma outra pessoa. Você pode ter um amigo que tem ódio de uma pessoa e você é simpático ao seu amigo, sente com o seu amigo ódio de uma outra pessoa. Então, simpatia é sentir com. Esse sentimento pode ser bom, pode ser ruim. Por exemplo, tem o sujeito que tem prazer em fazer o mal, em impingir a dor. Torturador, que é um sádico, que ele gosta de fazer sofrer. E aí você chega do lado dele e você é simpático àquele sadismo. E você também sente o mesmo prazer em fazer os outros sofrer. Aliás, isso é uma coisa muito delicada, né? Dois camaradas que promovem um bullying eterno em cima do outro. O cara, ele está o tempo inteiro infernizando a vida do outro, mas um com o outro são simpáticos. Já a compaixão não permite essa possibilidade, não tem essa variação. A compaixão, a tradução exata de compaixão, essa expressão latina, significa sofrer com. Não é apenas sentir com, é sofrer com. Compadecer. É ir para dentro do padecimento do outro, ir para dentro do sofrimento do outro. Então, quando nós falamos assim, mais compaixão, nós estamos dizendo, por exemplo, que a compaixão nos leva ao encontro das pessoas. Por isso é interessante essa expressão da Bíblia Sagrada, que Jesus, ele tem compaixão generalizada das multidões, mas ele tem compaixão de uma viúva que está para sepultar o seu filho único. Então Jesus, ele é apresentado como esse, agora sim Santo Agostinho diz, de Deus que cuida de todos como se fossem um, e de um como se fosse todos. Então esse trânsito de Jesus, que ele se compadece da multidão, e se a compaixão fosse isso, para nós seria muito legal. A gente vê uma notícia sobre fome na África, a dificuldade da Índia, dos rincões do Nordeste brasileiro com a seca, e a gente fala assim, que mal, né? Que triste, a gente se compadece, mas é da multidão. Mas agora, Jesus está diante de uma mulher específica. Tem um horário, tem uma agenda, tem um local, tem uma cidade, tem um acontecimento, tem um fato, tem um rosto, tem uma história, tem uma necessidade que clama, tem uma lágrima, tem um endereço, tem um nome. É essa mulher, essa uma pessoa. Então a compaixão nos leva ao encontro, para dentro da dor de uma pessoa específica.
E é isso que nós estamos querendo dizer quando afirmamos mais compaixão. Quer dizer, por exemplo, menos crueldade, porque tem gente que não apenas é incapaz de ir para dentro do sofrimento do outro, mas tem uma habilidade extraordinária de ficar do lado de fora do sofrimento do outro, fazendo o outro sofrer ainda mais. Isso é crueldade, é impor sofrimento, é ser fonte do sofrimento alheio. Então, mais compaixão é menos crueldade, mais compaixão é menos indiferença. Eu me lembro do pastor que me explicou esse texto da ressurreição do filho da viúva de Naim, ele dizendo que vem aqui Jesus com seus discípulos e com a sua multidão, mas vem do outro lado também uma viúva com os seus familiares e também uma multidão. Vem a caravana da vida cruzando com a caravana da morte. E no nosso dia a dia e no nosso mundo, essas duas caravanas estão se cruzando o tempo inteiro, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Por exemplo, numa comunidade como a nossa, nós temos tanto a senhora que chega com o seu filhinho no colo, recém-nascido, quanto a família que está de luto, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo ambiente. A caravana da vida e a caravana da morte se cruzando o tempo inteiro. E quando essas duas caravanas se cruzam, a nossa tendência é nós fecharmos o vidro e seguirmos o nosso caminho, se nós estamos na caravana da vida. Então, mais compaixão é menos indiferença. Perceber a caravana da morte passando, e não apenas perceber a caravana da morte passando, mas perceber uma viúva, perceber uma mulher, perceber um homem, perceber uma criança, com nome, com história, alguém de carne e osso, uma pessoa, e não apenas uma multidão. Estamos falando, por exemplo, em mais compaixão, nós estamos falando principalmente de menos covardia e mais coragem. E, na verdade, era sobre isso que eu queria falar com você hoje à noite. Para ter compaixão, você tem que ter coragem. A compaixão não é para gente fraca. A compaixão não é para gente imatura. A compaixão não é para gente infantil. A compaixão não é para gente covarde. A compaixão é para gente grande. A compaixão é para gente cheia do Espírito Santo de Deus. A compaixão é para gente amarrotada pela vida. Gente que foi até o pó e de lá Deus levantou. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz que nós devemos consolar os outros com as mesmas consolações com que fomos consolados. Porque tem gente que a vida leva ao pó e lá no pó fica. E essa gente é digna de compaixão, de gente que tem a capacidade de ir até o pó e se colocar lá dentro daquela dor e daquele padecimento e ficar ali se compadecendo. Há outras pessoas que não sabem o que é pó, não sabem o que é sofrer, não sabem o que é padecer, estão alienadas, a vida ainda não lhes deu uma trombada. Não choveu ainda na casa dessa gente, não tremeu a parede, ainda não anoiteceu, ainda não escureceu, o céu não escondeu o sol ainda, e essa gente acredita em Papai Noel, acredita na Alice, acredita que tudo é maravilhoso. É o Salmo 30. Tem o poeta da Bíblia Sagrada que diz isso: dizia eu no meu coração, jamais serei abalado. Tolo, tolo. Até que a casa cai. Aí ele diz assim: pode durar o choro, o decorrer de uma noite, mas pela manhã vem a alegria. A compaixão é para gente assim, que chorou a noite inteira, mas que o Senhor foi buscar, colocou em pé novamente e agora entrega ao mundo para a compaixão. Porque a compaixão exige maturidade, exige coragem. Por quê? Porque a compaixão é você ir ao sofrimento do outro. E quando você vai ao sofrimento do outro, propositadamente, você vai sofrer com o outro.
Quando você vai, quando você ousa parar a caravana da morte, olhar no semblante de uma viúva que está agora sepultando o seu filho único, que está na condição de absoluta vulnerabilidade, fragilidade e abandono, porque a mulher vivia do marido. Na falta do marido, vive do seu filho único. Agora não tem nem marido, nem filho único, então ela está sozinha no mundo. Quando você ousa parar alguém assim, quando você vai para dentro da tragédia, da dor, do sofrimento de alguém, Deus senta no banco dos réus. Deus fica subjúdice. Nós começamos a ouvir vozes dizendo: onde está Deus? Por que Deus permitiu isso com isso? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? O que Deus está querendo fazer? Deus é confrontado. E a nossa visão de Deus é confrontada também. Aquilo que a gente pensa a respeito de Deus é confrontado. Aquele Deus protetor, cuidador, interventor, o Deus de milagres, ele desaparece. O Deus que fala, o Deus que se manifesta, o Deus que nos exalta, ele some, ele desaparece. Porque você está de cara com a dor, a mulher já é viúva, ainda perde o filho. E eu imagino alguém falando para Jesus: Jesus, o que aconteceu? Que tanta tragédia numa casa só, que tanta desgraça numa casa só. Jesus, por que tem desgraça na casa dessa viúva aqui dessa cidade, e aquela mulher ali tem 7 filhos e o marido vivo? O que está acontecendo, Jesus? O que o teu pai tem o que na cabeça de fazer a mulher sofrer tanto? A mesma coisa acontece com o cego de nascença. Quando Jesus vai curar um cego de nascença, as pessoas perguntam: quem pecou? Ele ou os pais dele? Porque tem alguma coisa errada. E você sabe que com Deus não está errado. A gente é assim, né? A gente paga de advogado de defesa de Deus. A gente não pode. Quando Deus ele fica subjúdice, a gente já quer logo consertar o mundo de Deus. A gente quer consertar a reputação de Deus. Eu me lembro uma vez que eu fui visitar uma senhora que estava lutando com um câncer já havia 8 anos. E ali, quando chegamos e começamos a ouvir, eu e Silvia, aquele casal, aquela senhora tirava os exames de dentro do envelope e colocava, e tirava, e jogava em cima da mesa, e tal. E eu ouvindo aquela angústia, e pensando assim: meu Deus, vai chegar a hora que eu tenho que falar, Deus. Eu vou ter que falar alguma coisa. E foi me crescendo aquela angústia até que chegou o silêncio. Aí o marido olha para mim, aquela senhora olha para mim. Então, pastor, o que o senhor tem a dizer? Porque ela estava revoltadíssima com Deus. Ela estava descrente da oração, fazendo perguntas: por que Deus está me fazendo passar por isso? E a igreja, e ninguém ora, e todo mundo ora e não resolve. 8 anos lutando com isso, e olha o que deu. E eu perplexo, eu falei assim para ela: eu estou muito curioso de ver como é que Deus vai sair dessa rascada que Ele se meteu com você. Mas eu sou solidário com você, eu também quero saber. Porque no nosso sofrimento, Deus fica subjúdice. E não adianta vir com clichê. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é soberano. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Falei: amigo, o meu filho morreu, amigo, já caiu. Meu marido morreu, minha mulher morreu. Hoje mesmo, acabei de falar pela manhã, veio uma senhora, me abraçou, chorou e falou assim: pastor, estou sozinha. Meu velho, depois de 60 anos de casamento, morreu, tem 4 meses. Eu estou sozinha na mais profunda solidão de uma casa vazia. Chorou. Eu digo: minha irmã, vai para lá, Deus é soberano, Ele é onipotente. Vai para lá, irmã. Você acha que resolve? 10.000 cairão, 1.000 não, você não funciona. Eu me lembro, a pior viagem da minha caminhada pastoral que eu passei nos últimos tempos foi quando conversei com um casal que havia perdido seu filhinho. E eu ouvi a seguinte pergunta: por que Deus levou meu filho, pastor?
E eu respondi: não foi Deus que levou seu filho. Deus não matou seu filho. Não, Deus tem um propósito na morte do meu filho. Eu disse: sim, Ele tem um propósito agora que o seu filho está com Ele. Mas não é que Deus tinha um propósito antes e que o obrigou a matar o seu filho para cumprir um propósito. E foi muito difícil. Nós construímos as nossas lógicas para suportar o sofrimento, e talvez a minha falta de sensibilidade, de dar uma resposta quando eu deveria simplesmente ter me compadecido. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto, será que para consolar pessoas precisamos continuar a repetir os nossos clichês vazios? Será que para consolar pessoas nós precisamos continuar falando de Deus, alguma coisa que não faz o menor sentido? Será que para consolar pessoas nós vamos continuar alimentando uma ilusão, uma mentira, e não vamos encarar de frente a realidade de que nos ensinaram um Deus que é um velhinho que cuida de todo mundo, e que esse Deus não funciona, não é assim? Será que nós não teremos coragem de encarar quem é Deus na hora do nosso sofrimento, e na hora do sofrimento daqueles com quem nos compadecemos, e rever aquilo que cremos a respeito de Deus, se as nossas crenças a respeito de Deus não são infantis, não são imaturas? Será que o Freud não tinha razão? Que nós inventamos um Deus que é um papai do céu para substituir o papai? Será que o Freud não tem razão em muita gente? Será que Sartre não tinha razão quando diz que quem tem fé e precisa de Deus é porque é covarde? Será que nós não podemos dizer assim: eu creio em Deus, mas eu não sou covarde não, eu tenho muita coragem de encarar o sofrimento e de encarar as perguntas que tenho a respeito de Deus na hora do sofrimento? Isso é Jó, não é? Jó não teve dúvida, foi para cima de Deus e pediu resposta, explicação, gritou, falou para Deus o seguinte: o Jó foi macho, falou para Deus: desce aqui para me explicar. Imagina, desce aqui, é quase que ele falou: você é homem, desce aqui para me explicar, porque eu não estou entendendo por que eu estou sofrendo. Para sofrer tem que ter coragem, e para entrar no sofrimento dos outros a gente também tem que ter coragem. E tem que ter coragem porque lá no fundo da gente a gente sabe que Deus no fundo vai passar por inocente. Então sobra para a gente. O que eu fiz, deixei de fazer? O que eu podia ter feito? Que decisão eu tomei que resultou nisso que eu estou sofrendo agora? Isso me faz lembrar a história do rabino Kushner. Era rabino na sinagoga de Manhattan. Ele foi visitar duas famílias enlutadas na mesma tarde. A primeira família, a vovó faleceu na Flórida. Inverno rigoroso em Nova York, a família pegou a vovó e mandou para a Flórida. Aí a família falou assim: rabino, vovó não suportou a viagem. Já estava com a saúde fraca, enfraquecida, frágil. Mandamos vovó para a Flórida, a vovó morreu lá na Flórida. Não quisemos deixá-la aqui nesse inverno rigoroso de Nova York, mandamos para a Flórida, a vovó morreu. Aí ele saiu dessa casa, foi para outra família enlutada, vovó morreu em Nova York. Rabino, inverno aqui é muito rigoroso, deveríamos ter mandado a vovó para a Flórida. Nós sempre queremos encontrar o que fizemos ou deixamos de fazer, porque o sofrimento nos alcançou. E a gente tem que ter coragem, sim, de avaliar as nossas decisões, coragem de avaliar a nossa história, por onde eu caminhei para chegar aqui nesse lugar. Isso aqui tem a ver comigo ou não tem a ver comigo? Eu poderia ter feito alguma coisa ou não poderia ter feito? E mais, a gente tem que ter coragem, porque a gente não tem garantias, pessoal. Pode ser que você decida mandar a vovó para a Flórida, ela morra na Flórida. Pode ser que você decida manter a vovó em Nova York, ela morre em Nova York. Você não tem garantias de que as suas decisões vão dar certo.
Não tem garantias, então você tem que ter coragem para viver. E para entrar no sofrimento do outro, e ouvir as questões do outro. E aí você também tem que ter muita coragem para admitir que você não é capaz, que você não pode. Que você também é vulnerável, que você também é fraco. Que você também é sujeito ao sofrimento. Que quando você entra no sofrimento do outro, aí tem uma hora que o outro está falando, você está chorando com ele. Mas tem uma hora que o outro está falando, você se abstrai. E você diz assim, meu Deus, graças a Deus não é comigo, eu não suportaria isso. Aí você olha no relógio, porque já está na hora de você ir comer aquela pizza que você marcou. E você quer ir embora. Você quer sair desse sofrimento o mais rápido possível. E aquele sofrimento, aquela lágrima, aquela dor com a qual você se compadece, com aquela pessoa com quem você se compadece, aquilo vai trazendo para você uma dor que você também você percebe assim, meu Deus, se aconteceu com ele, pode acontecer comigo. E principalmente coragem para admitir que a gente também não resolve, né, pessoal? Isso é difícil. Por isso é que para se compadecer a gente tem que ter coragem. E eu digo, eu não sei se eu tenho essa coragem ou se eu sou covarde com o sofrimento dos outros. Eu lembro uma vez que o meu amigo me contou a sua história de dor e de sofrimento. Eu ouvi, me compadeci, intercedi e sumi. Passados uns 2, 3 anos, esse amigo me confrontou e disse assim, Ed, você sabe que você nunca mais tocou naquele assunto que eu compartilhei com você? Nunca mais você me perguntou como eu estava, como eu não estava, não quis saber da minha história, você sabe disso? E você sabe que quando alguém coloca você na parede assim, você não se faz de rogado, você bate de volta, não pode ficar assim. A pessoa vem com cara de quem tem razão falando contigo, você não abaixa a cabeça não, devolve. Aí eu falei assim, mas também a história que você contou, amigo, não tem solução. Minha mãe falou que o que não tem remédio, remediado está. Aprendi lá em casa. Seu problema não tem solução, não adianta eu ficar perguntando, porque não resolve. Aí ele falou assim para mim, Ed, eu não queria solução, eu só queria companhia. Eu não queria solução, eu só queria companhia. Eu só queria que de vez em quando você dissesse, eu estou orando por você ainda. Eu só queria que de vez em quando você sentasse comigo e me deixasse falar disso que não tem solução, mas eu preciso falar. Queria que você me ouvisse. Eu só queria que de vez em quando você demonstrasse que você se importa. E aí eu fiquei pensando, eu acho que eu não tenho tanta coragem para propositadamente entrar no sofrimento dos outros e me compadecer e trazer para as minhas costas o peso dessa dor. Por isso é que para se compadecer e para ter compaixão a gente tem que ter coragem. Coragem para fazer perguntas. E perguntas cujas respostas nós não queremos necessariamente ouvir. Então é melhor a gente já nem fazer a pergunta. Agora, sabe o que é pior? Coragem para admitir que há muitas perguntas para as quais nós não temos respostas ou que não tem resposta. E nós vamos viver sem a resposta, simplesmente sem a resposta. Admitir isso não tem resposta, não tem solução, não tem explicação, não tem resposta, não tem nada. Deus fica sob júdice, a gente se sentindo culpado, a situação não se esclarece, não se desembaraça, não se resolve, e a gente não sabe explicar nem que, nem porquê, nem como sair dessa. É melhor a gente evitar mesmo o sofrimento. É melhor a gente deixar quem sofre celebrando a recuperação. Lá os caras ficam lá um sofrendo com o outro, e a gente fica vendo o jogo.
Liga a televisão, vai para a Disney, manda para o Claudinho, para os pastores, para os grupos de intercessão, a gente, vai lá, a gente vai despachando para os profissionais do compadecimento. As pessoas que ganham para isso. Os psicólogos, os psicanalistas, os médicos. A gente vai empurrando. Os pastores. Mais compaixão vamos entrar no sofrimento das pessoas. Vamos olhar a viúva de Naim, a lágrima daquela viúva, e permitir que a lágrima daquela viúva se torne a nossa lágrima. A intercessão é isso. A intercessão é você se colocar de joelhos por alguém e falar assim: Deus, eu estou aqui ajudando o meu irmão a carregar o seu fardo pesado. Ajudando o meu irmão, a minha irmã a carregar o seu peso. Tira um pouquinho do peso de lá e coloca nas minhas costas. Quem diz assim, eu tenho muito prazer na intercessão, eu não sei se está intercedendo bem não. Porque a intercessão é sofrida. A intercessão, você chora o que não é choro seu. A intercessão, você sente o seu coração apertado com uma dor que não é sua. É quando você entra naquele sofrimento, você passa o dia pensando naquela pessoa, você vai lá ao lado, você entende o que é compaixão? Compaixão não é para gente pequena, nem para gente imatura, nem para criança, nem para gente covarde. A compaixão, portanto, quando a gente fala mais compaixão, nós estamos falando, vamos crescer, pessoal, vamos crescer. Agora, como é que a gente sai disso? Eu acho que tem uma resposta na Bíblia Sagrada, que foi o caminho que eu encontrei e o que Jesus me ensinou. Eu gostaria muito de dizer, sabe como a gente faz isso, pessoal? É simples, a gente para a viúva e diz assim: pare, minha senhora, não chora. Olha para o filho dela no caixão e diz: moço, levanta. Sua mãe está sofrendo, rapaz, levanta daí. Mas não funciona assim. Gostaria de dizer que a maneira é essa, mas não é assim. Então, quando eu li aqui essa história de Jesus encontrando-se com a viúva de Naim e tendo compaixão dela, uma coisa que me chamou muita atenção, que me saltou aos olhos, foi que a Bíblia Sagrada disse assim, que Jesus viu a viúva e teve compaixão dela. O que Jesus está ensinando para nós, ou o que a Bíblia Sagrada está ensinando para nós é: tire os olhos do sofrimento e olhe para a pessoa que sofre. Tire os olhos, não fique olhando para o morto, nem para o caixão. Olhe para a viúva. Olhe para a mãe do morto. Não fique olhando para a realidade econômica do país, para a dificuldade financeira de todo mundo, para o desemprego, para o currículo ruim. Olhe para a pessoa, olhe para a pessoa. É com a pessoa, com ela, fique com ela. Não tente explicar a situação, não tente resolver a situação, fique com ela. Diga assim: eu estou com você. Eu estou aqui com você, eu estou aqui à sua disposição. Eu não consigo, talvez, resolver o seu problema, equacionar a sua situação, dar a você todas as respostas, mas uma coisa eu te garanto: nós vamos atravessar esse negócio aqui junto. Nós vamos atravessar juntos aqui, eu estou contigo. Nós vamos chorar junto, vamos orar junto, perguntar junto para Deus, pedir ajuda junto, mas nós vamos juntos. Isso é compaixão. Não foque no sofrimento, foque na pessoa. E uma coisa acontece. Quando a gente vai ao encontro do outro na compaixão, a Bíblia Sagrada não diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu ali estou. Quando alguém está sofrendo, esse estar sofrendo é como mais ou menos estar assim numa sala fechada, janela fechada, porta fechada, luz apagada, deitado numa cama já há 4, 5, 6 dias. Conhece esse quadro? Já viu em algum lugar? 7 dias, 12 dias na mesma cama, mesmo lençol, mesmo travesseiro, mesma luz do quarto. É assim, parece que não tem saída, parece que a vida acabou, não tem alternativa, não é nada mais é possível, até que alguém se compadece. E vai lá e diz assim: eu estou aqui em nome de Jesus, entrando no seu quarto. Aí abre a porta, abre a janela, pede para o camarada levantar do seu sofrimento,
não tenho força para levantar, eu te ajudo, escora aqui em mim, enquanto a outra ali vai bater, eu tenho o lençol. Vai lá, sacode o lençol, joga para lavar, troca a roupa de cama, bate a poeira, deixa o quarto iluminado, e de repente canta um passarinho do lado de fora, e o camarada no seu sofrimento diz, tem vida lá fora. De repente é uma risada de uma criança, tem vida lá fora. De repente a vida aparece de novo, a luz, a cor, a alegria, e isso pega, porque se doença pega, pessoal, saúde também pega. Se sofrimento pega, alegria também pega. E quando a gente entra no sofrimento do outro, em nome de Jesus, a gente vai lá para abençoar o outro, fazer o outro respirar e dizer assim, olha, a vida não acabou, o mundo não acabou, nem tudo está perdido, você ainda está vivo, há um horizonte aí para frente, e Deus pode fazer coisas que a gente jamais imagina que Ele possa fazer, se nós aqui 2 ou 3 reunidos, em nome de Jesus e clamando por Jesus, nós clamarmos ao céu para que Ele faça com que, assim como o choro durou a noite inteira, a alegria venha pela manhã. Mais compaixão, queridos, mais compaixão, tem que ter coragem. Então, mais compaixão vamos crescer, vamos enfrentar a nossa dificuldade de nos compadecermos das pessoas. Eu sou o primeiro a pedir oração nessa noite. Minha dificuldade de sofrer de entrar lá no fundo da dor do outro. Entrar lá no fundo. Porque quando eu entro, todos os fantasmas aparecem. Eu começo a fazer pergunta, eu começo a me sentir culpado, eu começo a tentar resolver e não tem solução. E aí eu não aguento e eu fujo. Mais compaixão, eu estou ouvindo Deus dizendo assim, Ed René, cresça. Cresça, meu filho, cresça. Cresça para que você seja compassivo e saiba se compadecer, mais compaixão. Eu estou ouvindo dizer Deus assim para mim, Ed René, coragem meu filho, se levante, coragem. E é a mesma coisa que Deus está dizendo para você, para você, para você, para você, para você. Cresça, tenha coragem e abençoe pessoas, especialmente as pessoas que estão no seu sofrimento, e vá para dentro do sofrimento dessas pessoas, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor e vamos trazer o nosso sofrimento para a luz e convidar alguns irmãos e irmãs que venham para dentro do nosso sofrimento nessa noite. O Espírito do Senhor, o Senhor Deus está sobre mim, disse Jesus, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas do reino de Deus aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros. Me ungiu e me enviou para proclamar o ano da bondade do Senhor, o ano do jubileu, o ano da graça do Senhor, para consolar todos os que andam tristes e para dar a todos os que choram uma bela coroa em vez de cinzas, um óleo de alegria, uma unção de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito angustiado, a fim ou para que eles sejam chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Deus nosso Pai bendito, esse Espírito que está sobre Jesus teu Filho, está também sobre nós. E nós te pedimos esta unção, essa condição, essa capacitação da compaixão, e que o Senhor nos leve ao encontro dos que sofrem à nossa volta, e através de nós, e conosco, e em nós, e sobre nós, abençoe estes que choram, para que sejam levantados, sejam fortalecidos, e sejam estes carvalhos de justiça para a manifestação da tua glória nesse nosso mundo. Te pedimos assim, Pai, te pedimos assim em nome de Jesus. Amém.